Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de número 5, ok? De religião. Peço perdão pelo eco, não estou no meu ambiente comum de trabalho, tá? E também tem até o sol aqui batendo no meu rosto, então tenho que usar o óculos aqui para filtrar mais algumas coisas. Mas vamos lá. Queridos, vamos iniciar aqui o quarto mandamento, tá? E é um mandamento bem direto, bem simples. Com esse mandamento nós encerramos aquela seção dos 4 primeiros mandamentos que falam acerca dos nossos deveres diante de Deus, tá? Estamos encerrando esses mandamentos. Essa sessão, vamos dizer assim, a primeira tábua dos 10 mandamentos, para depois, então, iniciar a segunda tábua, que seriam os mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo, tá bom? Então, vamos iniciar aqui os 10 mandamentos. O quarto mandamento, que segundo a ordem católica e luterana seria o terceiro, tá? Na organização deles, que é: lembra-te do sábado para o santificar. Então, vamos lá. Vamos iniciar um mandamento simples, porém muitos há interpretações polêmicas acerca desse mandamento. Então vamos lá. No quarto mandamento, o que Deus está dizendo? Lembra-te do sábado para te santificar, né? Deus vai falar também, porque em 6 dias, né, criou Deus os céus e a terra, mas no sétimo dia descansou, né? Então, essa ideia do sábado, a palavra sábado, ela se origina da palavra hebraica Shabbat, que significa cessar, repousar, é um repouso, é um descanso. Então, o dia de sábado, a tradução seria o dia de descanso, né? Então, no caso do dia de descanso, porque Deus fez o mundo, criou o mundo, o universo vamos dizer assim, tudo, né? A obra dele foi durante 6 dias e no sétimo dia ele entrou no seu repouso, um descanso, né? No caso, ele cessou de fazer as coisas, ele cessou de criar, ele contemplou a obra de suas mãos. E então, essa ordem na qual Deus criou o mundo, ela vai servir como também um exemplo para o povo de Israel. O povo de Israel deveria trabalhar durante 6 dias, mas haveria um dia durante esses 7 dias, né? São 7 dias da semana que são contados, porém no sétimo dia, né, ou um em 7 dias, seria o dia sabático, seria o dia de descanso. 6 dias trabalhando, mas você vai ter um dia sabático. E no caso, os judeus eles guardam o sétimo dia da semana. Por quê? Porque foi o dia justamente que Deus cessou, né, na sua criação. Deus cessou de criar. Então, o dia do Shabat, o dia do descanso, o dia do repouso, de cessar, e essa ideia, lembrando, é cessar de fazer aquilo que você faz normalmente, né, para, digamos assim, se dedicar à adoração, se dedicar ao louvor a Deus. E é interessante isso, né? Porque até, de certa forma, isso se aplica também para você, porque, assim, normalmente a gente trabalha, né? Você estuda de segunda até sexta, né? Mas aí no sábado você não tem aula. Por quê? Isso é uma tradição também, devido à tradição judaico-cristã, que tem certas atividades que não são feitas no sábado e no domingo também, tá? Isso devido a uma influência cristã, tá? Dentro do nosso país. Tá? A nossa perspectiva, por exemplo, por que o domingo também, muitas vezes o domingo é feriado? O domingo muitas empresas, né, não trabalham. Hoje em dia até tem mais pessoas trabalhando no domingo do que antigamente, devido também a essa visão mais cristã. Mas o que acontece? Os judeus guardam o sétimo dia da semana. Porém, os cristãos eles possuem uma visão um pouco distinta, né? No pensamento cristão, o dia sabático, né? Deixa eu até que ajustar aqui, sabático. Espera aí, aguenta aí que eu vou ajeitar aqui. Ajeitar, vamos lá. Pronto, tudo ajustado aqui. No pensamento cristão, o dia sabático passa a ser não mais o sétimo, mas o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, ou seja, o dia em que os cristãos cessam suas atividades corriqueiras e se dedicam à adoração, descanso e comunhão com seus familiares próximos, tá? E isso eu não falo somente dos cristãos evangélicos, né? Essa é uma tradição, é uma visão cristã tradicional. Então, até mesmo aqueles grupos, por exemplo, os católicos também defendem essa mesma perspectiva. Dá uma olhada aqui no Catecismo da Igreja Católica. O que ela diz acerca do domingo?
né? Que seria o primeiro dia da semana, a gente chama de domingo. Tem toda uma questão aí também. Então vamos lá. O domingo distingue-se expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente em cada semana, e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. O domingo realiza plenamente, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Porque o culto da lei preparava para o mistério de Cristo, e que nela se praticava era figura de algum aspecto relativo a Cristo. Ou seja, o que está dizendo aqui? É que quando Jesus veio, né, quando Jesus morreu pelos nossos pecados, como um cordeiro pascal, né, e ele ressuscita dentre os mortos, ele vai trazer um novo descanso agora para o mundo. Né, e ele ressuscita passa o sábado e vem o primeiro dia da semana. Nesse primeiro dia, Jesus ressuscita trazendo uma nova vida espiritual para o homem, salvação e descanso em Deus. É por isso que os católicos utilizam essa expressão. O domingo realiza plenamente, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Então, no caso, quando você lê Gênesis, Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º ele descansa, né? Quando você lê o Novo Testamento, os Mateus, Marcos, Lucas ou João, você vê que Jesus ressuscita no domingo. Então, e quando ele ressuscita dentre os mortos, ele vai trazer agora nova vida, né? Vai fazer com que as pessoas tenham uma nova vida. As pessoas vão ser nova criatura, nova criação em Deus. Então aí, a partir desse momento, digamos assim, o dia que Jesus ressuscitou, os cristãos começaram a adotar esse dia como um dia de adoração, como um dia de descanso, como um dia de celebração, de comunhão com os familiares e tudo mais, né? O dia de ir à igreja. Então, o domingo ele passa a ser o dia sabático, tá? E o primeiro dia da semana passa a ser o dia sabático. E por que aqui a gente chama de domingo? Domingo vem do latim Dominus Dies, que significa o dia do Senhor, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. E como o Brasil ele tem uma forte tradição cristã, católica e também hoje em dia evangélica, o 7º dia aqui também é chamado de sábado. Tá? Mas, por exemplo, se você for ver nos Estados Unidos, a gente já até falou sobre isso nas aulas de inglês, lá eles chamam o sábado é Saturday, que seria, né, o dia de Saturno, né? Que seria eles têm os dias da semana são nomes de deuses nórdicos. Aqui no Brasil não. É primeiro dia da semana, domingo, que é o dia do Senhor. Aí tem segunda-feira, terça-feira, que dá a ideia, né, dos dias da criação, né? E aí no qual você vai fazer, digamos assim, a feira, o trabalho e tudo mais. Bom, é por isso que os cristãos eles são diferentes. Assim, os judeus eles guardam no 7º dia, mas como os cristãos creem que Jesus ressuscitou, eles guardam o primeiro dia da semana e não mais o 7º, né? Os cristãos creem que Jesus, né, segundo a Bíblia, Jesus ressuscita no domingo, né? E por isso, como o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, então os cristãos eles guardam o primeiro dia da semana como o dia de adoração, o dia sabático. No Catecismo Menor de Lutero, nós lemos o seguinte, né? Santifique o dia de descanso. O que significa isto? Devemos temer e amar a Deus, e por isso não devemos desprezar a pregação e sua palavra, mas devemos ter respeito por ela, ouvi-la e estudá-la com gosto. Então, uma forma de você santificar o dia de descanso, guardar o dia de descanso, né? Santificar é isso, é você consagrar para Deus as coisas. Então, esse dia vai ser um dia consagrado para Deus, para você pensar nas coisas de Deus, para você estudar a Bíblia, né? Para você ter boa comunhão também com seus familiares e descanso também, tá? O descanso das atividades que você faz no dia a dia. Então, basicamente, essa é a visão cristã tradicional. Mas existem também os grupos, né? O grupo adventista do 7º dia. Né? Os adventistas do 7º dia, como o próprio nome já diz, eles têm uma visão que o sábado, como é observado pelos judeus, ainda que eles tenham, né, um pensamento alinhado com a fé cristã, né, em muitas coisas, mas eles pensam nessa perspectiva que o sábado ele é o dia da semana que nós devemos guardar, ainda é o 7º dia.
caso o sábado, né, que nós chamamos de sábado, que esse seria o verdadeiro dia ainda de descanso e de adoração. Tanto que os adventistas, o dia mais importante para eles é o sábado, né, o sétimo dia, tanto que eles não realizam, assim como os judeus, eles não realizam provas, eles não realizam atividades que envolvam um trabalho realmente que eles têm durante a semana, né? E eles também seguem outras leis que se encontram no Antigo Testamento, cerimoniais que os cristãos não seguem mais porque pensam que foram cumpridas em Cristo, né? O resto dos cristãos. Mas olha só, né? Como eu disse anteriormente, a maioria dos cristãos eles seguem essa perspectiva, que o primeiro dia da semana é que é agora, vamos dizer assim, o dia de adoração, o dia de descanso, o dia que você para das suas atividades, se dedica um pouco mais, né, nas coisas de Deus. E aí, né, justamente por quê? Porque foi esse o dia que Jesus ressuscitou, né? Eu coloquei uma citação aqui de um filósofo cristão, Justino Mártir, do século II, ele fala o seguinte, né, reunimos-nos todos no dia do sol. O dia do sol é o dia, é porque no calendário romano, o primeiro dia da semana seria o Deus Sol, né? Mas aí os cristãos eles se reúnem nesse dia, né? O dia do Sol, como era chamado pelos romanos, não que eles adorassem o Deus Sol, mas eles se reuniam no primeiro dia da semana porque foi, como diz aqui Justino Mártir, porque foi o primeiro dia, aí aqui está entre colchetes, tá? Após o sábado judaico, mas também o primeiro dia em que Deus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia, ressuscitou dos mortos. Então, essa é a perspectiva. Agora, o primeiro dia da semana, né, é o dia de adoração que a maioria dos cristãos segue até hoje. Tá? Então, os cristãos interpretam esse mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, né? Eles pensam no dia sabático, né, no dia de descanso, como o primeiro dia da semana. Enquanto que os judeus e os adventistas, eles pensam ainda no sétimo dia da semana como um dia de descanso e de adoração. Ok? Bom, com isso nós encerramos essa primeira parte, né, os 4 primeiros mandamentos que dizem respeito, né, diretamente do ser humano com Deus. E a partir da próxima aula nós vamos ver os mandamentos que dizem respeito, né, ao relacionamento do ser humano com o seu semelhante, com o próximo. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.